Continuando com a nossa aventura aqui com o KMP, o nosso próximo passo vai ser evoluir o aplicativo Minhas Tarefas, ou seja, aqui na nossa tela de formulário a gente vai implementar o gerenciamento de estado, isso utilizando o ViewModel, Stateflow, assim como a gente fez na tela de lista de tarefas. E aí para isso a gente vai colocar esses eventos que mudam o título, descrição, coloca o título da top bar e assim por diante. E antes da gente começar a fazer isso, é muito importante trazer aqueles recados. Caso você ainda não tenha feito a inscrição no canal, por favor, considere essa inscrição porque é muito importante e relevante para o alcance e o engajamento aqui do canal. Como também o like e um comentário, seja de alguma coisa do vídeo ou alguma coisa qualquer, só para realmente ter esse alcance maior nos números. E agora que eu trouxe esse recado, bora começar porque tem bastante código. Então, bora lá. Para a gente fazer esse código funcionar da maneira que a gente espera, teremos que fazer um comportamento muito similar ao que fizemos aqui na tela de lista de tarefas, que foi a criação de um ViewModel, que nele vai ter o Stateflow, principalmente a versão mutável, e também a gente vai dar acesso a um UI State que vai ser o responsável em dar a vida à nossa tela. Então a gente vai implementar isso. E para isso, a gente primeiro precisa começar com o ViewModel. Então, nesse nosso diretório, que é o feature.taskform, eu vou criar um arquivo novo em Kotlin, que eu vou chamar de taskform ViewModel. Nessa implementação, a gente vai fazer algo muito similar, que é primeiro fazer uma extensão de ViewModel, que a gente vê ali, que é do pré-compose, e em seguida a gente precisa declarar as propriedades que serão ali responsáveis em fazer o gerenciamento de estado, sendo naquele modelo, naquele padrão, que é uma versão privada que é mutável e uma versão pública que vai ser apenas de leitura. Então a gente vai ter um underline e o iState para a versão mutável, que é o Mutable Stateflow. Como um valor padrão, eu vou colocar o nosso taskform UI State, uma instância vazia, e então a gente vai ter a versão pública, que nada mais é do que uma cópia dessa versão mutável, só que apenas de leitura. Então a gente utiliza o sStateflow. É basicamente isso. Quando a gente tem aí essas duas referências, o nosso próximo passo é fazer uma modificação no nosso código para que a gente consiga colocar os comportamentos padrões esperados do nosso UI State. Então vamos consultar o UI State e vamos ver quais são esses comportamentos padrões. Veja que dentro dele a gente vai ter informação de title, description, top app bar title, o onTitleChange, o onDescriptionChange e também esse isDeleteEnable, que nada mais é do que uma feature flag, um campinho para poder indicar se uma funcionalidade será apresentada ou não. Então o que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, os comportamentos padrões que a gente vai ter vai ser nesses eventos, que é o onTitleChange, o onDescriptionChange, muito similar ao que a gente viu naquele isDone, certo? Onde a gente tinha aquele toggle que ele mudava pra gente. Então aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa. E nesse caso do isDeleteEnable é apenas em uma situação que a gente tiver que acessar uma task, dado que a gente acessou o nosso formulário a partir de uma tarefa que a gente selecionou. Então esses são os casos que a gente precisa fazer. E também ali o título, caso seja um momento para criar ou um momento para editar. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso, né? Para isso a gente pode começar com o bloco de init e a gente pode indicar que será feita uma atualização no nosse UI State mutável. Nessa atualização a gente tem acesso ao parâmetro que é o nosso state, que eu vou chamar de current state. Você pode chamar do nome que você quiser, até de state, se for o caso. E dado que ele é um data class, a gente pode fazer uma cópia, porque a gente tem que devolver um tipo taskform UI State. Então a gente faz uma cópia e nessa cópia a gente edita aquilo que a gente precisa implementar. Por exemplo, a gente pode falar que o onTitleChange será implementado a partir de uma expressão lambda que vai dar acesso a um título novo cada vez que esse valor for editado lá na tela, que ele passar para a gente um novo valor. Dado que a gente precisa atualizar o nosso UI State, a gente precisa novamente pegar ele, a sua referência, para poder fazer uma atualização. Poderia ser feito no .value, ou então a gente pode fazer no próprio update. Nesse update a gente vai ter a mesma característica, que é acessar o state daquele momento, e dado que é o último nível aqui do código, a gente pode usar o it, que eu não vejo um problema. Se não fosse o último nível, você ainda iria fazer uso de outras expressões lambdas, aí eu acho que seria interessante você dar um nome. E aí, dado que a gente vai fazer um novo valor para esse estado que a gente tem nesse momento, a gente copia novamente para manter os estados anteriores. Só que a grande diferença é que o título que vai mudar. Os outros estados, seja uma descrição,
criação, seja ali o deletes, enable, né? A gente vai manter, tudo bem? Então esse é o primeiro comportamento. E para a descrição é a mesma coisa. A única coisa que muda é que a gente vai fazer nesse evento de descrição. Então a gente vai colocar ali o description, a gente vai indicar uma alteração aqui no nosso UI state e então a gente vai pegar a referência de state e vamos atualizar apenas a descrição. Então é assim que funciona o gerenciamento de estado quando a gente faz ali cópias do nosso UI state em combinação com o Stateflow. E agora que a gente fez isso, a única coisa que a gente precisa fazer é determinar o top app bar title, que nesse caso é de criação, então criando tarefa. Então nesse momento a gente conseguiu declarar o estado inicial do nosso formulário. Aí o próximo passo, com certeza, é a gente colocar o estado no qual a gente vai ter uma condição, que seria, eu recebi um ID, muito provavelmente eu posso ou não ter ali uma tarefa, e aí sim eu preciso fazer essas configurações extras. Então, o que eu preciso para ter essa tarefa? Como eu já comentei, vai ser a partir de um ID. Então, a gente vai receber esse ID via parâmetro aqui no construtor. A gente pode colocar o ID como se fosse uma string nullable, porque a gente pode não receber. E o valor eu vou deixar padrão de nulo, porque se ninguém mandar nada, se fizer uma instância de viewModel sem mandar o ID, já assumimos que não existe esse ID e assim a gente pode trabalhar apenas com esse código inicial. Só que em contrapartida, no momento que a gente tiver esse ID, a gente precisa fazer algum código, uma reação a esse tipo de informação. Que nesse caso vai ser o seguinte, a gente precisa buscar essa informação para ver se ela realmente existe. Então nesse momento do código, a gente vai precisar de fato do nosso repositório, tudo bem? Então no repositório, vamos pegar aqui, né, primeiro como uma propriedade, vai ser aqui, ó, o nosso repository de tasks repository. Eu vou colocar a implementação dele, já colocar ali a instância, porque eu não estou usando nenhuma ferramenta de gerenciamento das dependências que vai fazer a injeção, tudo bem? Então por isso que eu estou colocando a instância. E dado que a gente tem um repositório, a gente pode falar que vai existir um método, como por exemplo um findById, que vai receber o nosso ID e então ele vai devolver uma informação que a gente espera, que seria ali a nossa tarefa, né? Então vamos pegar aqui, ó, a task, por exemplo, né? E aí como que a gente pode fazer esse código? Eu vou até colocar o tipo para ele colocar aqui pra gente. Vai ser um tipo nullable, porque querendo ou não, se não achar, tem que ser nulo. Para fazer isso daqui, você pode usar o Option Enter, Alt Enter ali que a gente tem no Windows, né? E usar a opção Create Member Function. Ele vai criar pra gente, aí agora é só a gente fazer a implementação, né? A implementação a gente pode fazer começando com o return, e então a gente vai pegar ali as tarefas que temos internamente e acessar o seu valor de fato, né? Onde a gente vai ter acesso de fato às tarefas. Nesse ponto a gente pode usar operações que existem de collections, como é o caso do find, ou então a gente pode usar o first ou null, que me parece super compatível, tá bom? E nesse first ou null a gente vai acessar cada um desses parâmetros e a gente pode fazer algumas comparações, como por exemplo, se a gente achar um desses parâmetros que tem o ID igual ao que a gente está enviando, a gente quer que devolva, e se ele não achar, ele simplesmente vai devolver nulo. Então o código fica desse jeito. Se você quiser, pode usar também o Option Enter, Alt Enter, para ele converter para uma expressão, e aí ele fica mais ou menos com essa cara, tá vendo? Então você pode também fazer dessa maneira. Enfim, fica a seu critério. Beleza, a gente fez esse código, só pular uma linha, que eu acho que fica mais interessante ler assim, né? E agora que a gente fez isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo, de fato, é a gente trabalhar com essa tarefa, de tal forma que a gente vai conseguir preencher os campos com base nas informações que a gente tem dela. Então, novamente, a gente pode fazer talvez um próximo let, né, para poder então colocar as informações, porque é nullable, a gente precisa garantir que esse código será executado apenas quando a gente tem a certeza que esse valor existe, né? Então, agora que a gente fez isso, o próximo passo é fazer as atualizações. Então, novamente, UI state update, a gente vai ter acesso ao current state, se você quiser chamar de state, ó, quer ver? Ó? Olha a diferença que fica. Se quiser chamar de state, fique à vontade também, tá bom? O current é interessante porque fica bem nítido que é o estado atual. Mas enfim, fica a seu critério. Aqui a gente pode colocar um título com base na tarefa, podemos colocar a descrição com base na tarefa também, então description. Aqui a descrição, quando eu estava fazendo o teste, ela é como nullable, então você pode colocar um else e deixando ali um valor vazio, porque aí dessa forma você consegue aí fazer um código mais simples, sem ter que fazer novamente ali um let, né, ou um if e assim por diante. E seguindo adiante vai ter o top app bar, né, então cadê, ó, app bar, deixa eu colocar vírgula, né, top app bar title, e aqui a gente vai colocar o editando tarefa, tá bom? E é basicamente isso que a gente precisa fazer, né? Verdade, né? Quando a gente está editando, a gente pode colocar o isDeleteEnable como true. Então, isso daqui me parece o suficiente para a gente colocar esse estado inicial, tudo bem?
Então agora a gente conseguiu fazer isso. Aí o próximo passo que falta antes da gente fazer os testes, já para fazer apenas um único teste, é colocar os comportamentos para salvar e também remover. Então aqui no nosso ViewModel a gente vai ter o save e também a gente vai ter o delete, beleza? E como que a gente vai fazer essas implementações, né? Para fazer a implementação de save, o que a gente vai precisar vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai utilizar aqui as informações que a gente tem dentro do nosso UI state a partir do value. Para isso eu utilizei esse with, porque esse with ele vai dar acesso a esse objeto diretamente. Então se eu quiser o título, quiser qualquer informação desse UI state, eu não preciso ficar fazendo .value e .title, por exemplo, né? Eu já acesso diretamente. E agora que a gente fez isso, a gente precisa utilizar o nosso repositório para poder salvar essa informação. E veja que ele não tem, tudo bem? Então a gente vai criar assim uma assinatura que ele vai receber, por exemplo, uma tarefa e vai salvar essa informação pra gente, tá bom? E nessa inserção, ele vai salvar uma tarefa que ela não existe, como também tarefas que já existem. Então se a gente tiver ali uma tarefa com base no ID que a gente receber que já existe, a gente meio que vai substituir as informações. Então esses são os pontos que a gente precisa se atentar. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos ver como que a gente cria essa tarefa. Então, para isso, a gente vai indicar a criação de uma tarefa. Eu vou colocar aqui como new task ou algo do gênero, ou já criar a tarefa diretamente, fica a seu critério. Então, eu vou colocar aqui como new task a princípio, tá bom? E na criação da tarefa, a gente precisa colocar as informações. Então, a primeira informação vai ser o ID, tudo bem? Nessa do ID, a gente vai ter um ID via property e ele é nullable. Então, a gente vai colocar da seguinte maneira: se ele for nulo, a gente vai gerar um novo UUID, tudo bem? Na parte do title, a gente pode colocar igual title, na description igual description, e se eu não me engano, vai faltar a informação de is done. Veja que o is done, por si só, a gente não tem uma informação para poder falar aí que ele tá ou não feito, né? Se a tarefa foi feita ou não. E aí o que a gente faz? Nesses casos, a gente vai precisar sim mudar um pouquinho da nossa estrutura de código. Veja que a gente tem a nossa tarefa que a gente encontrou, que é onde vai ter informação se foi feita ou não, nessa busca. Ou seja, nessa busca aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode indicar que essa tarefa que a gente está atribuindo essa variável, ela pode ser uma propriedade que vai ser privada e que vai ficar acessível aqui para o nosso ViewModel, porque assim a gente indica se o isDone ele vai ser já marcado ou não, porque a gente pode buscar essa tarefa. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, private var, porque pode mudar esse valor task, que vai ser uma task nullable, que a princípio é nula, tá bom? A gente pode trabalhar dessa maneira. E então, quando a gente achar aí esse valor do find by ID, a gente simplesmente vai atribuir esse valor para o nosso task que temos aqui internamente, tudo bem? E aí sim, nesse task a gente vai precisar fazer algumas coisas um pouquinho diferente. A primeira delas é que quando a gente fizer esse letzinho que a gente está vendo aqui, precisamos utilizar esse apelido, porque o Kotlin ele não vai conseguir garantir que sempre vai ser diferente de nulo quando a gente está trabalhando com propriedades mutáveis nullables. Então a gente tem que colocar o apelido aqui para garantir esse problema, tá vendo? Ó, a gente precisou colocar o tzinho e aí sim a gente fez aí o uso dessa nossa propriedade. Em contrapartida, mesmo que a gente tenha ali aquele problema ali, né? O que a gente pode fazer agora é que essa nossa tarefa, ela vai dar acesso ao isDone. Então a gente pode pegar aqui, ó, o task.isDone e aqui a gente pode fazer com safeCall, né, para poder acessar o isDone. E se caso isso daqui for falso, tudo indica que a gente não tem ali o isDone, a gente não tem a tarefa nesse caso, para ser mais específico, então ele vai ser falso por padrão, né? Então é assim que a gente trabalha. Se você quiser manter o ID direto, pode manter, ou se você quiser também usar o ID que tem na tarefa, pode também usar. Fica a seu critério. Vou deixar dessa forma porque me parece também ser o suficiente. E então a gente tem a nova tarefa para poder indicar o comportamento de salvar, tá bom? Ó, veja só como é que ficou, beleza? E então a gente pede para fazer a implementação desse código. Eu vou chamar apenas de tarefa aqui no save e a gente precisa implementar o código que ele faz a inserção. Esse código a gente pode começar com o nosso UI state. Cadê o UI state? Não, né? Com as tarefas tasks.update e dentro dessas tarefas a gente vai acessar o tasks e vamos fazer algumas manipulações para poder indicar se a gente vai salvar ou então se a gente vai alterar. Para a gente fazer isso, a gente pode fazer o tasks.first ou null para saber se existe ou não com base no ID. Se caso existir, a gente vai fazer um mapeamento para então substituir. Se não existir, é só adicionar essa tarefa no final, tá bom? É basicamente isso. Então, com base no ID, a gente vai
comparar com o ID da tarefa. Se isso daqui for diferente de nulo, aí sim a gente pode começar a trabalhar com a tarefa que a gente encontrou. Então a gente encontrou a tarefa, agora a gente vai precisar fazer o processamento para substituir. Então nesse processamento de substituição, a gente pode usar, por exemplo, um map. Nesse map a gente faz um if, que ele vai verificar se existiu o ID com base na tarefa que a gente mandou, a gente simplesmente vai devolver essa tarefa no lugar daquela tarefa que tem esse ID. Então é uma substituição. Caso contrário, que seriam ali as tarefas que não tem esse ID, a gente simplesmente devolve aí essa tarefa, tá bom? Esse daqui que é o código. Aí é claro, né? Dado que isso daqui é um nullable, a gente precisa sim devolver um valor que seja compatível. Então a gente pode colocar um else e a gente pode falar que se isso daqui for nulo, basicamente a gente só quer adicionar a tarefa, tá bom? Ele tá marcando aqui, pelo que eu vi nos testes que eu fiz, ele precisa que esse código da adição ele seja colocado via parâmetros, né? Ou melhor, parênteses aqui, né? Então o código fica dessa maneira. É só para recapitular, fazemos o update, pegamos as tarefas e quando a gente pega essas tarefas, a gente tenta verificar se existe a tarefa. Se ela existe, a gente faz o mapeamento. Nesse mapeamento, quando a gente identifica o ID que tem ali da tarefa, a cada iteração com a tarefa que a gente mandou, a gente coloca a tarefa que a gente mandou. E os casos contrários, as mesmas tarefas que existiam, tá bom? Se tudo isso daqui é falso, se toda essa operação que a gente fez é falso não, né? Se é nulo, né? Mas pode indicar como falso. Aí a gente vai lá e adiciona a tarefa no final, tá bom? Então é isso daqui que a gente precisa fazer. O último passo é fazer a remoção. A remoção a gente vai pegar também o repositório e vamos fazer um delete. E nesse delete, basicamente a gente pode mandar o ID, tá bom? Aí esse ID, se você quiser, você pode até fazer o seguinte, você pode fazer ali uma safe call para mandar IDs sempre válidos, né? Porque ficar lidando com nulo só para poder remover, eu não vejo tanto sentido. Então você coloca uma safe call, chama esse método, ID com uma string que ela vai ser sempre válida, a gente precisa mandar um ID de fato, não nulo. E aqui é basicamente fazer a substituição ali das tarefas, removendo então a tarefa que tem esse ID. Aí uma das maneiras que a gente pode fazer é pegando as tarefas, update, teremos acesso às tarefas, assim como antes, e podemos fazer, por exemplo, uma operação que é o filter not. Então nesse filter not, a gente pode simplesmente fazer aqui o nosso it, comparando o ID com o ID que a gente mandou, e basicamente quando ele filtrar, ele já vai ter ali as tarefas que a gente precisa, tá bom? Então é uma das maneiras, vão existir outras maneiras, talvez até mais otimizadas de fazer isso, né? Mas essa é uma maneira que eu achei aqui que é bem simples de fazer. E beleza, a gente colocou esse código, agora o próximo passo é integrar esse código com a parte da tela. Como que a gente faz isso, né? Dentro aqui dessa parte da tela, a gente vai precisar fazer um código muito similar ao que foi feito na lista de tarefas. Então a gente vai acessar aqui um viewModel, que ele vai ser criado a partir daquela funçãozinha viewModel, né? Nela a gente precisa mandar o model class, como a gente já viu, é só mandar a referência que é o task form viewModel, class. Temos a expressão lambda para então criar a instância para a gente, né? E aí nessa instância a gente vai precisar mandar o nosso task form viewModel, e nesse task form viewModel a gente vai precisar se atentar com o envio do ID, porque nesse task form a gente precisa de fato colocar essa informação extra. E para fazer isso, uma das maneiras é durante a navegação, certo? Durante essa navegação vai ter um momento em que vai ser uma navegação sem nenhum tipo de parâmetro e vai ter um momento que vai ser uma navegação com o parâmetro. E aí como que a gente faz isso? A gente pode consultar a documentação aqui do pré-compose, e se a gente vem aqui no navigation, a gente vai perceber que ele vai mostrar pra gente como que faz isso, né? Então ele vai ter, por exemplo, aqui, ó, essa parte de variável que a gente pode colocar na declaração de cada cena e a gente pode buscar na informação de backstack entry. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu copiar esse backstack entry e eu vou usar essa opção que é a opcional, que é colocando uma interrogação no final, porque assim não somos obrigados a mandar sempre o ID e temos a flexibilidade de fazer a navegação sem ID e a possibilidade de fazer a navegação com ID e pegar essa informação. Então vamos voltar aqui no nosso código, vamos indicar que vai existir aqui o nosso backstack entry, e vamos indicar que a gente vai pegar então um ID a partir desse path, que eu vou colocar como o parâmetro, o tipo desse parâmetro como string, tá bom? Então path, a gente faz o import e beleza. Aí nesse caso aqui, ele tá indicando como ID int, por isso que ele não compilou, é só colocar como string nullable, ou então você pode deixar ele atribuir sozinho, tá bom? Fica a seu critério. Aí o outro passo, de fato, é colocar na declaração da cena para que então a gente receba um ID, tem que ter o mesmo nome aqui
aqui, tanto no nosso apelido do Cine, como também aqui no path, tá bom? E por final a gente coloca a interrogação para ser opcional. É basicamente isso. Eu vou estender aqui o código, Command Shift F12 ou Ctrl Shift F12 no Windows, e agora a gente vai começar a trabalhar com a outra etapa, que é enviar o ID, então ID igual ID, e agora que a gente fez isso, o próximo passo é ter acesso ao UI State. Então, UI State by View Model, UI State Collect as State. É basicamente isso. A gente pode ver que os códigos são muito similares, né? Não tem tanta diferença assim. Aí talvez o último passo que eu já estou identificando aqui é no momento para acessar o formulário quando a gente pressionar a tela, que era naquele evento, que é o onTaskClick, que foi implementado em um outro ponto do código, né? Nesse momento a gente vai pegar o Navigator, vamos fazer um Navigate, e a gente vai acessar o task.form, colocando o ID da tarefa que a gente recebe via parâmetro. Então, task.id. Beleza. Então, agora sim a gente fez esse código que vai acessar o formulário, vai criar ali o ViewModel, vai colocar o UI State. Aí o que falta são os comportamentos do ViewModel para salvar ou então remover ali uma tarefa. Então, para isso a gente pega o ViewModel.save no onSaveClick. Aí no outro a gente coloca como ViewModel.delete, fazendo também a navegação de volta com o Navigator Go Back. Beleza, fizemos aqui o código. Como eu falei, é bastante coisa que a gente fez, mas agora a gente vai chegar na última etapa, que é testar esse nosso código nos nossos aplicativos Android e no iOS. E aí, para poder fazer o teste, eu vou remover aqui essas tarefas, eu vou deixar como uma lista vazia, empty list, e eu vou indicar que vai ser uma empty list de tarefa, né? Então vai lá, lista de tarefa, beleza? Então agora sim, preparamos tudo, podemos começar com o teste. Eu vou começar com a aplicação Android, que é mais rápido, né? Bora lá. Beleza, a aplicação Android rodou e agora a gente vai precisar criar uma tarefa. Eu vou colocar aqui a teste 1, teste 2 aqui na descrição. Criamos, aparentemente funcionou, colocar o isDone. Agora eu vou fazer uma edição, 1, 2, 3 para o título, 2, 3, 4 para a descrição. Eu vou salvar, vamos ver. Ele manteve a informação, manteve o isDone, agora é só então a gente fazer a remoção. Olha só que interessante, está funcionando. Agora vamos para o modo iOS, que tende a demorar. Eu até deixei aqui o simulador aberto para ver se ele vai ser mais rápido, tá bom? Então eu fiz ali a versão inicial, que não tem o gerenciamento de estado, tá vendo? E só para ver se vai ser mais rápido. Enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Aparentemente, com o simulador aberto foi um pouquinho mais rápido. Antes era próximo dos 3 minutos, 2 minutos e pouco, e foi 1 minuto e 34 segundos. O que falta agora é fazer os testes. Então vamos ver aqui, ó. Não temos nenhuma tarefa, o formulário já está indicando a criação. Vou colocar aqui o teste, beleza, coloquei, salvou, clicando funciona, o isDone, beleza, funcionando, edição também, tranquilo. Vou fazer edição, funcionando, agora eu vou fazer remoção e show de bola, tudo funcionando aqui. Então agora sim a gente conseguiu finalizar a implementação de gerenciamento de estado utilizando o ViewModel, o Stateflow, junto com o Pre-Compose, que faz navegação, e o nosso aplicativo ficou muito interessante. Conto muito aí com a participação de vocês para indicar se realmente esse aplicativo tá legal, se a implementação vocês estão conseguindo acompanhar, se estão gostando, até para eu entender como que vai ser o fluxo aí para os próximos vídeos, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para você. Novamente, não se esqueça aí da inscrição, caso não tenha feito. Deixa o like, o comentário, seja do vídeo ou alguma outra coisa, justamente para ajudar aí no engajamento do canal. Era isso que eu queria passar para vocês. Um abraço, valeu, falou!